Lagoa Formosa. É um trabalho de formiguinha, é muito pequenininho, graças a Deus que eu tenho ombros fortes do meu lado, porque sozinha a gente de fato não dá conta de nada, e é justamente por ser ombreado que a gente tem vontade de ir, porque olhando para os irmãos a gente fala, eu tenho que fazer minha parte, porque isso me tranquiliza a consciência. Né? Então, quando a gente vai trabalhar isso, resgatar isso, esse comunicar, esse levar para a comunidade, esse convite, no momento em que a Terra está toda num processo de mudança, e quem faz uma mudança sabe como é que é, você tem que tirar tudo que tem, do lugar onde está, rever tudo que possui, o que tem que ser levado, o que tem que ser deixado, o que tem que ser repartido, o que estragou e não te pertence mais. Você literalmente sai do lugar onde está e vai para o outro lugar. Então, isso desorganiza muito. Acontece que nas mudanças muitas coisas caem e quebram, muitas coisas fogem do nosso controle, muitos acidentes acontecem, mas para quem é um trabalhador assíduo nessa questão da mudança, ele olha para a situação que está acontecendo e fala, no que eu posso contribuir? Se é um caso de mudança, pode ter uma caixa que eu possa carregar, tem algo que eu possa lavar, tem uma vassoura que eu possa varrer. Agora, aquele que não se envolve no trabalho, ele vê tudo aquilo e fala, coitado, que confusão, mudar é tão difícil, ainda bem que eu não estou nessa. Então, é aquele comportamento que cada um tem de acordo com o paradigma que traz e que é. Se é processo de mudança, todo mundo pode ajudar. Carregando as coisas, levando o caminhão, limpando as coisas, organizando as caixas, pondo as coisas no lugar. E é isso que a gente está aqui reunido para fazer. Nesse processo de mudança do planeta, no que a gente pode contribuir? O que a gente pode fazer? Nós vamos organizar a caixa? Nós vamos tirar coisas? Nós vamos levar coisas? Nós vamos limpar? Nós vamos varrer? Nós vamos organizar a casa para receber a mudança que está para chegar, que é aquilo que literalmente foi selecionado como sendo mais importante, que tem que ser levado? Ou nós vamos ficar observando, tirando foto e postando? Nossa, que difícil. Vamos lembrar que toda dificuldade é um convite para um trabalho no bem. E aí a gente vê onde é que a gente está, o que a gente sente, o que a gente tem feito com isso. Quando acontecem as grandes calamidades, nós vemos a humanidade se mover, mandando roupa, sapato, água, comida. E é aí que a gente vê como as pessoas são fortes. Porque o processo de mudança está acontecendo para que a Terra tenha o equilíbrio que precisa para a evolução dela. E nós somos os trabalhadores da última hora que viemos para fazer essa mudança. Então é hora de arregaçar as mangas, estacionar o caminhão, colocar os caixotes dentro, louvar a chuva que chega, atender bem aqueles que vão carregar, ajudar no que pode ser feito e o tempo todo sorrir com o otimismo de que está tudo certo e vai ser para melhor. Literalmente. Quando a gente vai falar dessa mudança, a gente vê que está realmente um trabalho de comunidade. Para falar de comunidade, nós vamos buscar Paulo de Tarso. Porque é Paulo de Tarso que vem falar dessa eclesia, ou eclesia. E é para fora. Eclesia é chamado. Então, quando Paulo de Tarso fala que nós precisamos formar essa eclesia, que é essa comunidade, ele deixa claro que Jesus chegou e nos fez um chamado para fora. Quando Jesus fala, vem, ele te chama com o que você tem para vir para ele. E aí é a hora de você fazer a sua mudança. O que eu tenho? O que eu sou? O que dói? O que me alegra? Eu vou, Senhor. Toma a sua cruz e vem. É um chamado para fora de si. Onde você abre mão do embotamento, do encapsulamento, do individualismo e você começa a se movimentar a favor do outro, indo de encontro ao Cristo. E nessa experiência você se liberta. Então, quando acontece essa eclesia, esse chamado para fora, há que se ter um convite, que aconteceu inclusive com Paulo de Tarso. Mas nós vamos ver como é que essa comunidade se formou na cabeça dele para ele virar um divulgador dessa comunidade, dessa formação. Nas portas de Damasco, ele tem um susto, que é um convite muito vivo, quando ele depara com Cristo e ele é questionado. Por que me persegue? Até então, será que ele tinha parado para prestar atenção nessa mudança que ele precisava fazer? Porque ele tinha um conhecimento absurdo. Ele tinha um domínio muito bacana, mas ele não sabia de fato o que ele precisava fazer. Ao sair dali, ele sai já com toda a visão de fora vedada.
ele então é obrigado a olhar para dentro. E é quando ele vê o que tem. E quando a gente olha para dentro, a gente vê o que tem, o que é e o que sabe. Ele precisou de 3 dias para se organizar para a mudança. Colocar tudo nas caixas. Separar o que era dele, o que era de fato necessário. Quem vem para auxiliá-lo no transporte? Ananias. Sob a vibração do amor, é devolvido a ele o processo da luz e ele então se reposiciona no segundo passo da mudança. E agora que eu voltei a enxergar e que eu selecionei o que eu tenho para mudar, para onde eu vou? E ele vai para o deserto morar com Prisca e Áquila, abre mão do título de doutor, do nome, das posses, das relações, e vai viver no deserto com total simplicidade. O que o encanta é que no fim do dia as pessoas se organizavam, lavradores, lavadeiras, donas de casa, pessoas simples, com as mãos calejadas, sentavam. Ananias escolhia um papiro onde tinha uma das histórias do Cristo que ele contava. Olha aí as histórias do Cristo, né? Humberto de Campos com as histórias do Boa Nova. As pessoas se alimentavam com aquela ceia, buscavam matar a saudade do Cristo, pegavam os ensinamentos que lhes acolhia o coração e a alma, que lhes atendia o anseio do momento e compartilhavam. E Paulo de Tarso, muito inteligente e estudioso que era, ficava observando o movimento. Que diferença do sinédrio, na vestimenta, na forma deles chegar, em como estudavam, nas preces que faziam. Eles não pediam nada nas orações, a não ser que possamos ser úteis. E detalhe, eles eram pobres. E eles eram úteis, tanto é que Prisca e Áquila o recebem, sendo pobres, sendo simples. Ele tinha ali um testemunho vivo de que eles realmente auxiliavam. O pão que naquela época era servido, sem a fermentação que nós hoje conhecemos, era um pão duro, era um pão velho, vamos dizer assim. Pois esse pão que poucos tinham era repartido. E quando era repartido também de forma muito diferente do que acontecia quando ele se sentava com os doutores da lei, ele recebia aquele pedaço duro de pão e ao pôr na boca e olhar para os irmãos que estavam ali comendo com ele, naquela simplicidade, naquela verdade, depois de ter escutado alguma coisa de Jesus, ele sentia um sabor incrível de vida. O pão tinha o sabor da fraternidade. E é aí que nasce o pão do Cristo. O que eles tinham era um pão velho. Mas já viu criança quando está desidratado, o quanto que uma torrada cura? E ali as almas estavam sedentas. Existia sim uma necessidade daquele pão compartilhado. E ele ficava muito feliz com a sensação do momento. E foi aí que ele começou a mandar cartas e dizer que assim que era formado o corpo do Cristo, que o Cristo era o cabeça daquele movimento, mas que o que sustentava aquele movimento eram aquelas pessoas que compartilhavam o que tinham, o que eram, numa fé viva, numa simplicidade intensa, onde eles dividiam o pouco que tinham, o que eram, mas eles tinham a alegria de sentar no fim do dia e lembrar Jesus. Era o grande banquete deles. Quando ele trabalha esse tema, a gente vai lembrar do que nós somos hoje na Casa Espírita. Porque nós hoje somos o corpo do Cristo, certo? Estamos em comunidade. Estamos dividindo o pão do conhecimento sobre o texto da Boa Nova, que foi o Humberto de Campos que nos serviu, que nos trouxe um prato cheio. Mas nós estamos sendo responsáveis por convidar, por esclarecer e por consolar todos os que estão chegando. Como estamos formando esse corpo? Nós nos reunimos no fim da tarde para falar das histórias do Cristo e compartilhamos o pão que temos. Nós chegamos felizes, com simplicidade. Nós somos verdadeiros e olhamos uns nos olhos do outro. Ou a gente ainda está no ritmo da competição, da seleção de casas, onde a gente vai ainda por frequência para cumprir com um protocolo religioso que existe há milênios, para atender a regras e agradar a uns e outros, para construir obras e colocar nelas o selo da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, atendendo ao nosso comando, num desmando infavorecido, onde nós comprometemos a nossa consciência e desmotivamos os companheiros que estão chegando.
Porque os que chegam querem só o pão. Os que chegam querem só o olho no olho e um pouquinho do Cristo. O que estamos oferecendo, já que a responsabilidade de acolher agora é nossa. Nessa história, somos hoje a Arca de Prisca, nas nossas tendas, atendendo ao irmão que está conhecendo a boa nova, chegando no cristianismo. Como tem sido o nosso comportamento como trabalhadores da última hora. Porque se esse corpo funciona bem, atende ao comando que é dele. A obra é dele. E em algum momento essa obra teve reconhecimento? Ele foi reconhecido? E por que nós ainda o queremos ser? Se existe algo que precisa ser feito, é algo que está dentro da lei divina e não da lei que nós fazemos valer nos lugares onde nós transitamos. Não é a pena da nossa mão que elabora esse ditado, mas é uma consciência reta e limpa de quem faz o que está no preceito kardeciano, que dá a todo aquele que chega consolo. Consolar não é exigir, consolar não é rotular, muito menos impor e separar. Consolar é amar, é entender a dor do outro, a necessidade do outro e tentar dar a ele o que ele precisa. Por isso eu volto para a pergunta do Cristo: o que desejas? O que queres? Lembrando que de olhar nos olhos ele conhecia a alma. Ele sabia quem era o Espírito. E sabia exatamente o que doía, por que doía, até quando doeria e o que seria o remédio para aquele caso. Mas ele ainda assim perguntava: o que queres? Sabe por quê? E a psicologia discorre muito bem sobre isso. Porque você tem que olhar para dentro de você para responder. E naquele momento o que você quer pode ser diferente do que você queria 5 minutos atrás. E daqui a 10 minutos pode mudar de novo. Por quê? Porque é o que faz sentido para você. Pode não estar fazendo sentido nenhum você me ouvir agora. Você pode estar, inclusive, desconectado, consciencialmente falando. Mas se você traz o seu sentido, se você tem vontade de ouvir, aí você aciona a sua percepção, que são os 5 órgãos do sentido, mas a intuição. Você vai mexer com a sensação, que é o nosso segundo estado evolutivo, que saímos do instinto, e estamos na sensação, com o pé para o sentimento. Sentimento estruturado vem no pensamento. Pensamento elaborado, convite para a ação. A ação feita, corpo em movimento. O corpo de quem? Do Cristo, enquanto nós somos trabalhadores. Por isso que para atender a esse comando divino, nós temos que ter integridade. Quando eu te falo vem, vem você, porque você é único em todo o universo. E quando nós somos estruturados para fazer algum trabalho, nós fomos treinados, preparados do outro lado da vida para que isso acontecesse aqui. Quando eu falei com o Lauro, demorou. Essa equipe está montada há muito tempo. A responsabilidade é muito grande. Nós fomos cuidadosamente treinados para esse momento. Chegou a hora. E é a hora da simplicidade. Ninguém vai sair formado, diplomado, com um quadro na parede. Ninguém vai assinar o livro de ouro. A gente está tentando libertar a nossa consciência dos equívocos que nós fizemos todas as vezes que sentamos nas mesas do Sinédrio. Vidas e vidas sucessivas. Agora nós vamos nos sentir felizes com o pão velho. Porque foi nos dado uma última oportunidade. Não interessa o selo da nossa vaidade, muito menos a nossa vontade de aparecer no nosso nome de novo, na vã, toda a vaidade que vai nos fazer ruir de novo nos castelos da ilusão. Agora é o Cristo, é o último chamado, é o último momento, é a última hora. A Terra está tombando para um outro estágio de evolução. E nós somos responsáveis por fazer essa mudança. Gente, o caminhão está pela metade. Daqui a pouco ele zarpa. A gente tem que ir nesse baú, nem que seja em cima. Um segura o outro para ninguém cair. Vamos dar as mãos. Se chover, a gente bebe água. Se fizer sol, a gente agradece a luz. Nós não merecemos tanta confiança. Foi uma oportunidade gigantesca que nos reuniu aqui. E a gente é tão pirracento, luxento, que a gente fala: se o fulano não foi, eu não vou. Ele errou comigo, ele estava junto. O fulano também é um
gosto dele. Não, mas eu queria o Beltrano, que ele é tão massa, ele sempre me carregou. Juntou todo mundo. O que você ama, o que te ama, o que te leva sem você pedir, o que te olha e adivinha o que você quer, o que te agrada na comida, na roupa. Juntou os nossos. E o corpo está aí para funcionar. Mas vamos prestar atenção, porque o corpo é feito de minúsculas células. Olha uma aqui, pequenininha, graças a Deus. Mas eu preciso fazer meiose e mitose direitinho. Eu preciso me alimentar das energias que vêm. Eu preciso receber o influxo. Eu preciso estar pronta para tudo aquilo que compete a mim fazer. Se eu, por acaso, adoecer e começar a multiplicar, uma célula doente, quando multiplica, ela traz câncer. E é muito rápido. Mas eu, célula, pregada em você, em você, em você, em você, já somos um sistema. Esse sistema vai dar força para um fígado. E o fígado tem 1000 coisas nesse corpo. Mas que ele não queira fazer, por exemplo, o papel do cérebro. Jamais. Mas que ele não queira, por exemplo, dar um de rim. Faz só o dele. E olha lá que já está bom demais. Porque o fígado tem que trabalhar direito para não comprometer todo o resto. Está vendo? Cada um aqui agora se olha. Porque eu me sinto bem enquanto célula. E olha que de vez em quando eu começo a reproduzir para o mal. Graças a Deus tem uns e outros que falam, baixa a bola, quieta, e aí eu volto para a linha do bem. Reproduzir o bem não está fácil. E é por isso que a gente precisa uns dos outros. E é por isso que a gente chega em Patos de Minas e é recebido por um Gouveia, por uma Dinamarca, por um Marli. Que a gente cai na peneira do Francisco de Assis. Que nessa peneira a gente toda hora é beijado, é abraçado, é acariciado. E a gente ganha uma força louca. E aí sai para aqui e para ali, que nem pipoca que sai de dentro da panela, literalmente falando. Mas ninguém desperdiça, porque vem um e come e fala, tá bom. E vem um monte falando, eu também quero. É assim que funciona. São convites. Cada casa tem seu papel. Cada casa é um sistema. Cada casa tem uma função nesse imenso corpo que atende ao comando divino. Vamos dar as mãos, porque nós fazemos parte desse tudo. Entendida essa questão do corpo de Cristo, desse corpo que faz a sustentação e o trabalho de uma consciência divina que quer nada mais, nada menos que o amor para todos nós, nós vamos entrar na leitura do capítulo 4 do Boa Nova, que tem tudo isso. E é isso que a gente vai estudar aqui e fora. Vocês vão ver o tanto que é bacana quando a gente começa a linkar. E eu queria a Alessandra. A Alessandra não está aqui hoje. Tá vendo? Querendo? Eu queria a Alessandra, porque ela sabe mais do Boa Nova do que eu. Muito mais. E ela ia me ajudar na história para não perder detalhe, porque é um absurdo perder detalhe do Humberto de Campos. Mas vamos lá. Começa a história assim. No segundo dia de trabalho, depois que Jesus tinha falado no Tiberíades, ele sai e na beira-mar tem 2 homens pescando. Ele olha para esses 2 homens e se aproxima. Era Tiago e João. E ele pensa Jesus chegando, porque é isso que as histórias de Humberto de Campos. O cabelo, a roupa, a sandália de couro, a mansuetude no andar. E fala sério com a vibração, né? A serenidade, o olhar penetrante, a mansuetude, a força. Gente, era o sol encarnado. E ele chega para os 2 pescadores e fala, bem assim, presta atenção. Querem participar das alegrias da Boa Nova? Querem? Desejo. Ou seja, você está afim, você deseja? Participar não é fazer sozinho e nem obrigado, é entrar e nunca mais sair. É participar só. É uma pequena parcela das alegrias, que é o que todo mundo quer na vida, ser feliz. Da Boa Nova, que instiga assim, o que é isso? É novidade? Quem não quer novidade? Numa vibração amorosa de um espírito perfeito. Que convite é esse? É assim que a gente está convidando as pessoas que chegam nas nossas casas? Quer participar comigo? Primeiro que você está totalmente inserido no movimento. Não é, eu vou lá de vez em quando, muito longe, né? Quando dá, não tem isso. Eu vou só no dia tal e no dia... Não é assim que funciona. Eu tô lá. É bom. Você quer vir comigo? A Lana quis. Então, gente, é diferente. É diferente quando você está dentro e você fala, vamos? E olha que não tem vibração, né? Comparada com aquele espírito.
lindo demais é a resposta. Eu empolgo, vocês já sabem que eu empolgo com tudo, mas com Boa Nova eu tô show, né? Tô aqui me segurando, mas tudo bem, eu tô aprendendo a ter linha, por causa das células. E aí, eles olham para ele. Uns dias antes, eles tinham ouvido o Batista tinha dito que o Filho de Deus, o enviado, viria e que tudo seria diferente, com aquele prenúncio de uma alma que foi preparada do outro lado da vida, olhando e sentindo a vibração daquele convite inegável. Sabe qual foi a resposta? Mestre. João pega as mãos do Cristo e beija, e Jesus passa o dedo nos anéis do cabelo dele. E Tiago fecha os olhos e encosta a testa no ombro do Cristo, como quem se entrega de verdade numa parceria ancorada, prometida, tanto tempo que estava acontecendo naquele momento. Fala sério. Você não queria abraçar, você não queria beijar, você não queria tocar as mãos dele. Pensa Jesus passando a mão no nosso cabelo. Pensa em encostar a sua cabeça no ombro dele. Gente, que cena linda! Eles não falaram nem que sim, nem que não. Eles reconheceram. Eles nunca tinham visto Jesus. Eles falam, mestre, isso é ou não é um negócio arranjado, programado, estruturado? É reencontro de alma. Não precisa falar mais nada. E naquela alegria, naquela vibração, eles correm para casa. Olha só o tanto que é bacana, com o Beth estamos trazendo agora a questão para a nossa família. Por quê? Porque todo convite que é feito para nós e para os nossos filhos é feito para todo mundo, bem. Pai, eu vou na festa. Festa de quê? Aniversário? Tem que comprar um presente. Você tem roupa? Tem. Vai de carona? Opa, com quem? Nós vamos dar carona? Para quem? A gente entra no convite. Vou brincar de amigo oculto. Com quem você saiu? O que você quer que compre? Descobre lá. O convite é feito lá, mas entra na casa da gente e envolve a gente. Pai, eu estou doente. Doente? Ai, o que está acontecendo? A mãe já fala, oi, quê? Doente? Tudo o que acontece envolve todo mundo. E eles chegam em casa e falam, mãe, o filho de Maria convidou a gente para construir com ele o reino de Deus. Filho de Maria, o Batista tem falado, será que ele vai trabalhar e está falando em nome de algum príncipe? Se tiver um reino, tem que tombar o Antipas. Está todo mundo falando que isso vai acontecer. Se o filho de Maria convidou, meus filhos, quero o melhor lugar para vocês, não é assim que mãe faz? Vai conseguir estágio, paga mico, chega lá e fala, arruma um estágio para o meu filho, ele é tão inteligente, daqui uns dias ele é gerente, dá uma oportunidade, ele é tão educado, ele é tão lindo, ele sabe atender telefone, sabe tudo de internet. Não. Mãe, gente, não mudou nada, tal qual Salomé. Prazer. E aí ela vai atrás do Cristo na hora para querer saber do que era aquilo. E ele estava reunido com o apostolado dele. Ela chega e nós vamos entender que ela era uma mulher. Naquela época a mulher tinha que ficar mais quietinha. Mas Salomé não era qualquer mulher. Ela era esposa de Zebedeu. Que numa boa tradução do Zebadiá ou Zebadio significa Deus em mim, Deus parte minha, do Antigo Testamento. E Zebedeu era um homem que controlava uma cooperativa de pescadores. Então, detalhe, olha a família. Vamos perceber a linhagem do pai. Ele era um cooperado, um chefe de cooperado, já sabia trabalhar em conjunto. O que ele sabia, ele ensinava para os outros com prazer. Ele tinha posses, mas ele ajudava quem não tinha, porque tinha pescador que precisava do peixe para vender, mas não tinha barco. Aí ele dava um jeito. Ele já era um pai muito especial, por isso que era pai de João e de Tiago. Nada é por acaso. Salomé era esposa de um cooperado, e quando ela chega ali naquele aglomerado para falar com Jesus, eles não maltratam ela, porque ela era esposa de um cooperado, de um homem trabalhador, de um homem da comunidade. E aí ela chega e fala, Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor fez um convite para os meus filhos. Quando esse reino tiver instituído, e eu gostaria que os meus filhos ocupassem os melhores lugares, um à direita e o outro à sua esquerda. Pode ser? Ele sorriu, entendeu o desejo materno e perguntou para ela, precisamos saber
se eles serão capazes de absorver o mesmo cálice que eu. Nesse momento, ela precisa pensar. Como ela se sentiu meio embaraçada e todo mundo começou a olhar para ela meio com curiosidade, tipo assim, agora, o que vai acontecer? Essa história vai prolongar? Ela ficou um pouco sem graça e mulher educada que era, ela vai para casa. Chega em casa, ela conta para o marido. Lógico, olha o diálogo. Olha um agindo, o outro agindo, mas todo mundo em prol de um bem comum. Todo mundo preocupado com os filhos. O movimento do pai e da mãe para encaminhar os filhos. Com quem que meu filho anda? O que meu filho está fazendo? Para onde ele vai? Por que ele vai? Com quem que ele vai? Com que objetivo? Bem leva, bem busca, bem vai. É assim que funciona uma família de bem em bem. Pelo menos deveria ser. Mas essa receita é boa, né? Então, Zebedeu, no dia seguinte, trabalha, terminou os trabalhos da cooperativa, chama os dois meninos, porque o assunto era de interesse deles. Olha que pai companheiro, vamos lá conversar com Jesus. Não é bonito isso? Gente, eu acho tudo perfeito. Vamos lá, bate um dedinho de prosa para ele, mas entender esse negócio aí. Porque vocês trabalham comigo, vai fazer falta. Esse reino que vocês vão implantar, né? Precisa entender. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a hora mágica do livro, para mim, eu já estou na magia há muito tempo, mas tudo bem. Porque o diálogo que Jesus passa a ter com Zebedeu, nesse momento, é o mesmo diálogo que ele teve com Hanã. Só porque Hanã chega, Galileu, o que faz na cidade, velho? Eu vim edificar o reino de Deus, obra divina nas suas mãos. Por que você vai contar para fazer isso? E que material que você recebe? Como ele chega como um doutor, sem a menor humildade, no orgulho do título, colocando no diálogo o selo de autoridade, o diálogo termina em mármore do sentimento e cisel da boa vontade. Mas o Zebedeu chega como um pai, um menino que ama, que quer entender, que está ali porque está preocupado com os filhos que estão na responsabilidade dele. É diferente quando a gente chega necessitado, aberto, porque o que fazia sentido para aquele pai era posicionar bem os filhos que ele amava. E Jesus entendeu. Por isso que o diálogo acontece de uma forma totalmente diferente. Mas o assunto é o mesmo. Vamos lá. Quando Zebedeu chega para Jesus com os dois filhos, ele olha para Jesus e fala, é sobre o convite que o Senhor fez para os meninos. Eu estou um pouco preocupado, Senhor, porque o Senhor é um profeta. Ele disse, vamos trabalhar juntos. Mas você já viu algum profeta que trabalhou em nome do amor e do bem? Moisés, Jeremias, ser aceito, ser amado? Qual é o salário do bem e da verdade, Zebedeu? Ele abaixou a cabeça e falou, Senhor, eu sei que não existe nada de bom para quem é profeta. Ele falou, o valor que o profeta tem é o martírio e a morte que resolve. E Jesus, entendendo que aquilo impactou, continuou a falar. O reino que nós vamos construir é no coração do homem. É uma estrutura individual. É uma semeadura que vai acontecer ao longo do tempo. Nós vamos fazer isso de uma forma muito tranquila. Depende muito do terreno que vai receber essa boa semente. E aí ele começou a querer entender aquilo e falou, Senhor, esse reino que o Senhor vem implantar aqui é o mesmo reino que esperam os crentes de Elias? É o reino da resignação? É o reino da paz? Ele, sim, da paz de uma consciência tranquila e da resignação de quem acredita na vontade de Deus. Mas eu vejo os homens falar por aí de uma paz que está voltada para o ócio e também de uma resignação estruturada nos sentimentos adoecidos. Sabe aquela coisa da gente vestir a capa da incapacidade, do coitadismo e falar, está tudo certo, e a gente fica resignado naquilo? Não era isso que Jesus estava falando. Ele falava de uma resignação de quem luta com a cabeça erguida, consciente da vontade divina e junto dela, não se opondo a ela.
E aquela paz, daquele espírito que luta na batalha da vida com o único desejo, ter a consciência tranquila, ser inteiro, ser ele mesmo. Então era uma necessidade de você olhar para si. O que quero? Quem sou? Para onde vou? O que de fato me edifica? O que é verdade? Era um diálogo travado de você para consigo mesmo. Aí Zebedeu começa a entender que a coisa tinha uma profundidade um pouco diferente. Mas ainda assim ele disse: Senhor, nós vamos te ajudar. Aumentaremos o número. Ele falou: Zebedeu, a nossa causa não é a do número. A causa do número ainda é a da iniquidade. Um dia será de grande número. Mas nesse momento não. Vamos contar com poucos. É individual. É um trabalho que vai mexer com as pessoas. Porque quantos homens que labutam a vida inteira, ao se despedirem da terra, vêm-se como tendo nada? Quantos homens degladeiam, matam e ao chegar do outro lado da vida percebem que toda a luta foi um equívoco? Quantas construções caem por terra quando o espírito se depara com a realidade dele, ao perceber que a vida é imortal e que tudo o que ele desenvolveu enquanto na vida corpórea não edificou o pé. E ele então perguntou para Jesus: então, Senhor, essa causa não é para todos? Ele disse: a causa é para todos, mas nem todos são para a causa. O Evangelho faz bem para todos nós, mas nem todos nós conseguimos trabalhar o Evangelho. Em nome de Deus, quantas guerras foram travadas? Em nome de Deus, quantos desmandos que até hoje são escândalos no nosso meio. Em nome do Evangelho, em nome do Cristo, quantos equívocos. E aí, então, Zebedeu tem a sensação de que ele estava fora desse movimento. E Jesus traz para ele a necessidade de ele conhecer Deus. Porque o Deus que ele conhecia, Jeová, era um Deus muito autoritário, da sarça no deserto pegando fogo. Era um Deus punitivo, era um Deus ligado à pena de talião, que era uma necessidade mosaica, né? E eles temiam muito essa organização divina, pensando primeiro na violência, na necessidade de se defender, na necessidade de ter luta. E Jesus então se preocupa em apresentar de fato quem era Deus, para esse pai pacificar o coração e alargar o entendimento. Até porque muitos de nós ainda tememos Deus. Muitos de nós ainda queremos negociar com Deus. Muitos de nós ainda temos dificuldade de ver nele esse pai amoroso que entende as nossas dificuldades e nos trata como filhos amados. E não é de se assustar, porque essa estrutura do medo foi alimentada em nós séculos. Nós todos passamos pelo catolicismo, pela igreja de Roma, né? Pela eclesia que Paulo fala, que foi essa estrutura romana de sustentação religiosa. Então é normal que nós tenhamos esse temor ainda arraigado em nós. Mas para mudar esse paradigma, nós precisamos entender melhor quem é esse Deus que Jesus veio apresentar. E a gente só entende quando a gente entra na experiência de chegar mais perto desse Deus. Porque só ouvir e só falar não altera os nossos sentimentos. Por isso que nós reencarnamos. É a experiência que altera os nossos sentidos e transforma o nosso arquivo mental. Lembrando que aquilo que a gente faz por amor edifica e fica para sempre em nós. Mas como nós não nascemos sabendo nada, não nascemos tocando violão, falando inglês e outras línguas, fazendo cirurgia neurológica, quer dizer que o nosso aprendizado nas vidas anteriores não foi tão respaldado no amor assim, porque se fosse, estaria privado em nós. Algumas tomografias já foram feitas em muitos pacientes, em experiência, e fica nítido o trabalho do sistema nervoso central,
quando um espírito está fazendo uma atividade que ele tem prazer. Por isso que Jesus se preocupava tanto com o desejo. O que queres? O que você está com vontade de fazer? Porque quando você faz alguma coisa por prazer, todo o seu cérebro se movimenta de forma diferente e no caso de uma tomografia ele se ilumina. Então, tudo trabalha o amor. Por exemplo, você está fazendo uma cirurgia neurológica, você gosta daquilo, você está de fato envolvido, você estudou, você quer mesmo ajudar, você quer acertar, você ama aquela estrutura que você está ali manipulando. A parte que está com a razão ilumina, a parte do sentimento ilumina, a parte motora ilumina, o arquivo de experimento e movimentação dos músculos se ilumina, é tudo trabalhando junto para o mesmo fim. Ou seja, o arquivo agora é espiritual que te tomou como um todo. E aí, quando você reencarna, ele é seu, ele sai em você. Como a gente não aprendeu a fazer todas as coisas por amor, a gente só aciona uma parte do cérebro que é ligada com aquilo. Quando a gente encarna, de novo, essa parte não traz o conhecimento necessário, porque não é envolvido num todo, não é ainda componente do espírito. Então, quando Jesus percebeu que a questão de Zebedeu era ainda o temor, que essa questão do amor não estava alimentando a inteligência dele ao ponto de ele compreender as coisas e se movimentar a favor dos filhos, a favor dele mesmo, da cooperativa, da esposa. E eu acredito que nesse caso Jesus tem uma visão muito maior de uma tomografia, porque ele deve olhar para o espírito e falar: acionou o amor, acionou a boa vontade, a parte motora também está acionada, mas não tem razão. Aí, com o olhar desse, a gente dispensa qualquer apresentação, e Jesus acionou o amor. Porque Jesus falou para ele: Deus é Pai. Quando cair um homem, o que vai estar caindo é o mal. Porque filho de Deus nenhum cai. Deus vai estar do nosso lado em todas as batalhas. Vai nos sustentar em todas as jornadas. Nos momentos mais difíceis, Ele estará a postos e você nunca estará sozinho, porque Ele vai enviar companhias que te sustentem. Basta que você tenha fé e boa vontade. Ele sozinho poderia edificar todas as coisas, mas Ele é humilde, Ele gosta de compartilhar, e é por isso que Ele manda a gente para todo lugar, para que a gente possa fazer a nossa parte na obra dEle, e no sentido da família, porque nós vamos dizer: nós e o nosso Pai fizemos paz. Nós e o nosso Pai transformamos a terra para a regeneração. Nós, no comando do nosso Pai, sobrevivemos. Nós pudemos, nós fizemos, porque o nosso Pai nos ensinou, nos guiou, nos sustentou, nos acompanhou, nunca desistiu de nós. Se Zebedeu acompanhou os filhos, quis o bem para os filhos, o que Deus não faz por nós. E o que Jesus fez nesse momento foi trazer esse Pai amoroso, próximo, amigo, compreensivo, entendedor das questões íntimas, das necessidades. E Zebedeu aí sim alterou a cognição. E eu tenho certeza que Jesus percebeu, porque Jesus se emociona ao vê-lo querer se ajoelhar. Ele não permite e fala: Zebedeu, levanta, todo filho de Deus precisa estar de pé para o bom combate. E ele então começa a chorar. É isso que acontece quando a nossa emoção é tocada. Por isso que é bacana a gente entender as coisas, saber por que está fazendo e se sentir bem no que está fazendo. Porque os espíritos que chegam para o passe, para qualquer atividade, sabem exatamente aonde acendeu. O que está ali pronto para ser utilizado. O que está a favor. Eles veem tudo em nós. E muitas das vezes a gente tem conhecimento, mas não tem o amor. Tem a boa vontade, mas não tem o conhecimento. Tem o conhecimento e a boa vontade, mas falta a experiência. E eles sabem exatamente a área que está precisando de alimentação e lá de um impulso nervoso para poder começar. É por isso que alguém chega e fala: vamos para o trabalho hoje? E você fala: será? Dá um trabalho danado para esse convite chegar. Tem que fazer um exame em você.
tem que cutucar alguém do outro lado que você gosta, que você respeita, para vir te oferecer. É muito trabalho para você falar, está chovendo. Por isso que a gente tem que saber, porque depois que você começa a estudar, você fala, eu não posso negar um negócio desse. Olha o que Deus fez, debaixo dessa chuva, ele chegou aqui em casa com essa cara boa, como é que eu falo não para ele? Ele nunca falou não para mim. Deixa eu ir, né? Não chega a acender, mas pisca. A espiritualidade trabalha com isso. Fazer o quê? Piscou, luzinha. Já está bom demais. Vamos aproveitar qualquer faísca que sai. E aí eles nos envolvem no trabalho e você pensa que foi para oferecer e recebe tudo. Foi para ajudar e é curado. Foi para levar e foi conduzido, foi carregado. É isso que acontece quando a gente aceita o convite dele, da cabeça que domina todo esse corpo. E nós lá, célulazinha, na penumbra, precisando do insight para piscar. Quando Zebedeu começa a chorar, e Jesus o ergue, os dois filhos ali assistindo tudo, porque imagina o que isso impactou para os desencarnados, eu nem vou dizer, porque devia ter um monte assistindo o diálogo. Ninguém ia perder um negócio dessa oportunidade desse tamanho. De repente até a gente estava lá ouvindo isso. Uma pena que a memória não ajuda, mas eu penso em lembrar dessa cena. Mas os filhos presenciando o pai, querendo se ajoelhar na frente do mestre, compreendendo um diálogo que foi travado por alguns minutos na linha do raciocínio, do amor e da condução do pensamento do espírito imortal, porque Jesus sempre lidou com o espírito imortal, nunca com o homem ou com a mulher. E os filhos percebendo aquilo, o pai emocionadíssimo, era a vida deles em jogo, gente. Olha a necessidade disso, da família estar junto, da família umbriar um ao outro, de estar nos momentos todos, de perceber a reação. Meu pai fechou a cara, minha mãe está chorando. O que está acontecendo? Deixa eu entender. Aonde eu vou? O que eu posso fazer? Eu trabalho. Isso é trabalho. Aí Jesus fala para ele, suas lágrimas são benditas. Porque antes você temia a Deus. E agora você ouve. E ele responde para Jesus o seguinte, meus filhos são seus. Quem de nós encarnados tem coragem de dizer, Jesus, nossos filhos, nossos netos são seus? Vocês têm noção do que é essa entrega? Diante do mestre, Zebedeu entregou os dois filhos, os Boanerges, os filhos do trovão. E depois que eu li esse texto, Uriel e eu, ele é meio bobo com boa nova, assim. Jesus os chamou de filhos do trovão, não foi à toa, porque naquele episódio de Samaria, quando eles bateram de porta em porta, ninguém queria atendê-los, né? Porque os samaritanos não gostavam muito dos judeus, eles não eram muito amigos. E quando eles viram que não tinha arranjado pouso, aí eles falaram para Jesus, mestre, vamos fazer uma prece que vem uma chuva de trovão e torre isso aqui tudo, põe fogo em tudo. Não pode ser assim. Mas Jesus de cara sabia que eles eram temperamentais. Eu adoro isso, porque é bem a minha cara. Esse negócio de morno não pega. Ou a gente ama, ou a gente odeia. Ou a gente vai, atola, ou a gente vende esse carro. Sabe? A gente é assim. Porque quando um espírito desse, essa força, esse sentimento, essa coisa voraz que a gente é, direciona para o bem, ninguém segura. O difícil é só botar o cabresto. Porque vira e mexe, desvia, esquece o caminho errado, a porta muito larga, né? E a gente está acostumado. Mas a hora que ele mira na porta estreita, ele fala, é ali. Então vamos. E aí a gente vai de prova, porque, como eu disse, nós somos células bem encaminhadas para a formação de um sistema divino, que vai tentar fazer funcionar um órgão revitalizado no cristianismo primitivo, que vai buscar essas leituras do Boa Nova para trazer para a família, para a escola, para o trabalho, para a casa espírita, para a forma com que a gente está acolhendo, consolando, esclarecendo, evangelizando, e não ao outro, mas a si mesmo. É uma questão sua para consigo.
E agora nós vamos entender, depois de todo esse diálogo travado com o Pai, que os filhos sim tomaram o cálice do Cristo. Tiago foi, no ano 44, ele foi morto, degolado. João foi para a ilha de Patmos, doutrinar todos aqueles espíritos, as pedras, os peixes. Era um lugar vulcânico, onde a natureza estava sofrida, porque a geografia do lugar responde exatamente o que os espíritos fazem nele. Ele trabalhou tão severamente, com tanto amor naquela ilha, que ele libertou muitas almas. Ficou no azeite fervendo por algum tempo, encantou os guardas que estavam com ele. João amou e ama com uma intensidade que Humberto de Campos tem muito respeito para escrever. E não é à toa que João é Francisco e que Francisco é nosso, porque só ensina o amor quem tem esse amor para dar, quem esteve do lado do amor, quem era um jovem de uma cooperativa e foi cooperar no Evangelho, quem era uma célula pequenina e grudou nesse sistema abençoado e divino que transformou a Terra num trabalho de 3 anos para suportar 3 milênios. E o caminhão de mudança está enchendo, gente. Eles tomaram o cálice, sim. O salário deles foi o martírio e a morte, sim. E são luzes. Toda vela para se acender tem que se consumir. É uma renúncia em prol de algo muito maior. Mas a gente teme porque não conhece. E a função da doutrina espírita não é dizer, é da página tal, do livro tal, linkado. Não é isso. Não tem uma necessidade da cátedra, que ainda é morta, mas do exemplo que vivifica, da energia que comanda, da música que entoa, da vibração que cura. Muitas pessoas dizem que nós nos amamos. E ele disse que os discípulos dele serão reconhecidos por muitos se amarem. Porque a gente se abraça demoradamente. Porque a gente adora conversar e olhar nos olhos. Porque a gente sorri de canto a canto quando a gente se encontra. A gente está aprendendo a se amar. A gente está saindo da sensação gostosa de te ver para falar, cara, eu te desejo bem. Eu te quero ver feliz. Eu quero caminhar do seu lado. Vem com meu bom, vai comigo. Vamos lembrar de Jesus. Vamos andar na praia. Vamos pescar num barco furado. Nós vamos morrer no meio do mar. A tempestade está vindo. Morrer de todo jeito a gente vai. Se for hoje, se for amanhã, vamos enfiar a cara. Não dá para falar, a gente não sabe. Ninguém nos avisou. O convite foi feito milênios. Ele não vai deixar de convidar, ele não vai deixar de insistir. Ele precisa desse corpo funcionando para a terra aguentar. Quando eu estava fazendo um tratamento no Maria de Nazaré, logo que eu mudei de católica para espírita, eu ouvi uma vez a Shirlene, incorporada com o Dr. Bezerra de Menezes, falando: vai chegar o momento em que toda a terra chorará. Cada lar terá uma dor. É necessário orar e o vigiar. O trabalho no bem. Tudo na terra é neutro. O avião é para carregar pessoas e medicamentos. A gente põe bombas nele. O ópio era para trazer anestésico. Virou droga que dizimou a China e a Índia. A palavra é para alavancar a consciência. Está açoitando almas. O trabalho é para edificar a alma. Tem envergonhado muitas pessoas que só aspiram à aposentadoria ou à exploração do próximo mais próximo. Qual é a administração que nós estamos fazendo do planeta nesse momento? E quando as calamidades vierem, nós vamos respeitar o movimento geográfico que o planeta precisa fazer para manter o equilíbrio que ele tem que ter para suportar o que a regeneração vai pedir. Os campos serão muito mais floridos, as lavouras serão muito maiores, a quantidade de espírito que vai chegar é muito superior. A
terra tem que se preparar para receber mais Espírito, mais luz e mais amor. E nós estamos aqui para cuidar desse terreno. Então, quando a dor chegar, não venhamos a fomentar essa dor. Ah, está acontecendo, que lástima. Aconteceu, o que podemos fazer? Está longe, não conseguimos mandar nada? Vamos orar, vamos ter fé, vamos elevar o pensamento, vamos agradecer, porque a massa espiritual que está trabalhando lá é gigantesca e a nossa vibração vai chegar nesses irmãos. E um dia nós estaremos nesse pelotão, nessa tropa de elite, trabalhando do lado invisível pelas pessoas que são visíveis e estão à nossa espera, querem fazer parte do nosso trabalho. É uma questão de experiência, de tempo, de convite, de aceite, mas sejamos temperamentais. Tenhamos a força do pensamento na decisão das nossas escolhas, lembrando que muitos de nós vamos parar nos consultórios porque nós temos dificuldade de escolher. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de todas as outras. E é isso que dói. Né? Porque você abre mão de todas as outras. Se a gente escolher Jesus, a gente não vai abrir mão de nada. De nada. Se fizermos a escolha certa, ficaremos felizes conosco. Aí sim teremos a consciência tranquila de quem fez o que precisava ter feito. E resignados na vontade divina, faremos enfim o papel de um bom filho. Que é o que Humberto de Campos fez, escrevendo essa obra e tantas outras. O que Chico fez, trabalhando como ninguém, para deixar para a gente esse legado instrutivo e esse exemplo de experiência imortalizado nos nossos corações. E nós estamos fazendo o quê? Com os filhos, com os convites que chegam na nossa família, com os livros que temos à cabeceira, com a oportunidade das casas espíritas, com os que estão chegando e com os que estão se desvinculando do trabalho. Vamos lembrar que somos um sistema. Se todas as células se afastarem do fígado, do coração, do intestino, do estômago, eles não vão conseguir fazer. Somos responsáveis pelo trabalho de sucesso do todo. Temos parte nisso. E é um gozo, é uma alegria, é uma responsabilidade e uma imensa satisfação. Agradeço a Jesus a oportunidade de poder enxergar, de poder estar encarnada, de conhecer essa alavanca preciosa que é a doutrina, de ter sido recebida nessa cidade tão bacana que é Patos, de ser amada e respeitada por muitos dos meus amigos, dos meus irmãos de jornada. Agradeço o convite da espiritualidade, embora a minha contribuição é tão pequena. Agradeço a vontade de fazer, porque não tem nada melhor do que quando você trabalha o dia inteiro e se olha para trás e fala: eu que preguei aquele prego. Nossa, Uriel, mas você ficou no Francisco de Assis 50 anos, você pregou um prego. Pois é, está vendo que ele ficou no lugar certinho, nem para a direita e nem para a esquerda. Antes eu pregava, prega em mim, ou então nos outros. Eu descobri que o lugar dele é na parede. É louvável. Desculpa fazer exemplos com você, meu irmão, mas a gente é brother para os exemplos também. Nós estamos equivocados há muito tempo. O que nós fazemos é muito pouco, mas toda obra que nós usamos fora acontece de fato, é dentro de nós. Somos os nossos maiores inimigos e os nossos grandes amigos. Estava na hora da gente aprender a amar a nós mesmos. O resto, o tempo, a vida, as encarnações, Jesus, os bons espíritos fazem e nós fazemos junto. Muito obrigada, bom feriado, bom trabalho amanhã, bom trabalho para a AME. Fiquem com Deus, permaneçam com Deus e vamos tomar cuidado com os nossos convites. Porque se ele for bem feito, não tem como recusar. E se a gente estiver junto, inserido, envolvido, aí sim, a gente tem o direito de convidar. Querem viver comigo as alegrias da Boa Nova? É lindo isso. Fiquem com Deus.
Gabriel vai fazer o nosso encerramento. Lembrando que amanhã nós começamos às 8 horas. Boa noite a todos. Já é boa noite, eu não sei quantas horas. Que é isso que você faz? Porque aqui está escuro. Tá que é isso que você faz? Gente, nós, da AME, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a todos que estiveram conosco até o momento. Foi uma tarde iluminada. Agradecer a todos os que contribuíram com as palavras, com os ensinamentos, aos nossos irmãos que nos trouxeram tanta luz nessa tarde de hoje, nessa tarde de sábado. Gostaríamos de reforçar o convite para estarmos aqui amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Domingo é um dia que nós gostamos de dormir até um pouco mais tarde. Eu gosto de dormir até 7 da manhã, geralmente eu durmo até às 6, eu gosto de dormir até 7 da manhã, para dar aquela descansada. Mas vamos fazer um esforço, amanhã a partir das 8 horas nós já temos a nossa recepção, 8h30 já a música, e a partir de 9 horas nós temos o Genisvaldo falando para nós do capítulo Bom Ânimo. Logo depois a Noeli conversando conosco sobre Jesus na Samaria, e depois a Dona Marli nos ensinando sobre o Esperanto e a Boa Nova. Então fica aí reforçado o convite.